acompanhando a Rádio Band News Difusora e também o YouTube da Band News Difusora. A gente está aqui numa sabatina com o capitão Alberto Neto, muito disposto a tratar de vários temas importantes, encarando todos eles com pessoas altamente qualificadas, não fugindo da raia, respondendo e indo além do tempo para deixar a assessoria dele de cabeça em pé. Para mim não tem problema nenhum. A gente está aqui andando bem com todas as questões. Ainda? Estamos na rádio ao vivo. Difusora. Na Rádio Band News Difusora. Um abraço para todo mundo que está ouvindo tá ouvindo a rádio agora, audiência maravilhosa, parabéns, Rose. E vamos de 22, hein, para mudar essa cidade, para avançar de verdade, votando 22. Não desligue, lembrando que a gente tá no YouTube também, dá uma curtida, compartilha, esse é um tema muito importante, é importante que você ouça tudo que está sendo debatido aqui para decidir o seu voto. E se já decidiu, é importante que ouça mesmo para ver se está certa a sua decisão, né, em relação aos dois candidatos. Agora nós vamos tratar sobre mobilidade urbana. Nesse tema, o seu plano de governo recebeu nota 8. Vamos a uma pergunta que foi gravada pelo professor Manuel Paiva, porque ele não pôde estar presente aqui hoje. Candidato capitão Alberto Neto, quais as medidas que o senhor pretende adotar se vencer a eleição para a Prefeitura de Manaus, para que nós possamos diminuir esse estresse no nosso trânsito, para que os condutores de automóveis, os usuários do transporte coletivo, os condutores dos motociclistas, os pedestres, as pessoas com baixa mobilidade, os deficientes físicos, enfim, a população de Manaus possa efetivamente não conviver com esses engarrafamentos, com essa insegurança viária, com os elevados índices de acidentes e de vítimas fatais. É a pergunta. Pergunta bem longa, 5 minutos, vou tentar resumir. Fica na tela, o senhor fica olhando, de vez eu vou olhar para lá e o senhor vai lembrar. Dar uma olhada, né? Mobilidade urbana. Pouco nós avançamos nos últimos 4 anos em mobilidade urbana e você sente isso na pele. Você demora quase 2 horas para chegar na sua casa. O que as grandes cidades investiram? Gente, se a gente não investir no transporte público, o transporte coletivo, Manaus não tem jeito, vai virar um verdadeiro caos. Por quê? Porque só do ano passado para agora teve um aumento de 24% no compro de motos, de licenciamento de motos. Imagina, cada vez o transporte público ruim, as pessoas para se virar comprando moto, comprando carro, com a população de mais de 2 milhões de habitantes. Isso vai virar um verdadeiro caos. Como é que as grandes cidades resolveram esses problemas? Investindo em transporte coletivo. Só que para as pessoas utilizarem o transporte coletivo, para que a grande massa utilize o transporte coletivo, o transporte precisa ter 3 características. Ele precisa ser seguro, que hoje não é em Manaus. Ano passado foram 1.300 assaltos nos ônibus. Manaus é a cidade que se mais rouba e furta celular do Brasil, e o prefeito lava as mãos, acha que o problema é do governador. Olha o nível do prefeito, porque a culpa nunca é dele, a culpa é sempre dos outros. Até a fila da UBS ele diz que é cultural, que a culpa não é dele. Precisa ser seguro, ele precisa ser confortável, porque imagina, Manaus, cidade quente, abafado, se o ônibus não tiver ar-condicionado, isso faz com que as pessoas fujam do transporte coletivo. E terceiro, ele precisa ser ágil, tem que ter velocidade. Como é que a gente resolve esse problema? Segurança. Nós temos o melhor projeto para a segurança no coletivo da nossa cidade, é câmera com reconhecimento facial, monitoramento dos ônibus. Aí a gente vai fazer uma parceria com o governo do estado de integração, porque, imagina, entra um foragido da justiça, a câmera de reconhecimento facial já capta a imagem e aí vai para o banco de dados da segurança pública do estado, já apita, usando o uso de inteligência artificial, já apita, e a viatura mais próxima, porque os ônibus estão todos monitorados, inclusive você vai monitorar o ônibus, tipo Uber, quando você precisar pesquisar o horário que o teu ônibus vai chegar, você vai clicar lá e você vai ver todo o trajeto do seu ônibus. E a polícia também vai ver. E a viatura mais próxima
faz a abordagem e leva esse vagabundo para a cadeia. Nós vamos caçar os bandidos da nossa cidade, que hoje eles estão muito à vontade. Estão muito à vontade. Eles roubam, fogem na outra parada e fica por isso mesmo. É assim, na cara limpa, câmera com reconhecimento facial, integração com o sistema, com a segurança pública. Porque bandido, Rose, procura facilidade. Quando eles souberem que todos os ônibus estão monitorados, que se ele entrar para fazer um assalto, ele vai sair de Camburão, o bandido vai procurar deixar os nossos ônibus em paz. Nós vamos levar segurança para o transporte público. Então, segurança, ok. Conforto, todos os ônibus precisam, no mínimo, ar-condicionado. E precisam ter velocidade. Como é que nós resolvemos o problema da velocidade? Semáforo inteligente e o BRT. O BRT, assim, eu fico impressionado quando a gente fala em BRT, há um descrédito pelas gestões anteriores terem prometido e não terem conseguido fazer. Estou falando de Manaus, da quinta cidade mais rica do Brasil. Estou falando da terra da Zona Franca de Manaus. Um simples BRT, que é uma infraestrutura que, inicialmente, do T3 ao T1, já tem uma pré-infraestrutura pronta. Na cidade, o tráfico de drogas vai avançar. Nós estamos precisando desse choque de ordem urgente. Então, nós vamos mudar o plano diretor, verticalizar a nossa cidade, adensamento e um transporte rápido, seguro e confortável. Temos alguns projetos paralelos de mobilidade urbana, que, por exemplo, transporte fluvial, que em determinada época do ano não dá para acontecer. Quem mora ali na colônia Antônio Aleixo, por exemplo, eu visitei, quer chegar ao centro, você vai escolher. Consigo ir de lancha, eu consigo ir de ônibus, qual é o mais rápido, qual é o mais barato. Você faz a sua escolha. É assim que funciona no mundo todo. A gente precisa ter ousadia, avançar e modernizar a nossa cidade. Chega de Manaus viver no passado. Chega de administração corrupta e pífia. Muito bem.